Though, goal is always to collect as much data as possible. That gets us one step closer to a fully operational Starship. That's right, and either way, flight tests guarantee the maximum level of excitement, and Starship will allow us to fly the heaviest payloads ever flown and ultimately fly humans further into space than ever before, even all the way to Mars, as we always talk about. Our progress here at SpaceX is measured by getting closer to establishing a self-sustaining civilization on Mars, and these are the flights that are forging that path. That's right. Now, a whole bunch has happened to get us to this 10th flight test. We're not going to go all the way back to the beginning, but we're going to start with Starship's 9th flight test, which lifted off in May. That one did end with what we call a rapid unscheduled disassembly, or a RUD, on both the ship and booster. Let's take a quick trip back. So Flight 9 marked the first reflight of a super heavy booster. We saw successful hot staging and the first ever deterministic flip, which gives us extra performance. The reused booster was flown at a much higher angle of attack to push the envelope on capabilities. This did end up causing some internal structural failure, eventually leading to a rapid unscheduled disassembly at landing burn. Ship, though, continued its ascent. While it was going, though, we saw pressure dropping in the main fuel tank, rising in the nose cone. In this view, you can see pop, the fuel diffuser inside the pressurization system. We had a hole develop. The ship still managed to complete its ascent burn, got to its planned velocity, got to second stage engine cutoff. Really huge moment. After that, though, we did run into some issues with attitude control, which eventually led us to skipping the payload deploy and Raptor relight demos. Starship eventually re-entered the atmosphere in an off-nominal attitude, and communication was unfortunately lost approximately 46 minutes into the flight test during entry, but not before we got one heck of a light show. That's right. Looking forward to another one today. The booster RUD, we went back and looked at it. That was caused we had a much higher than predicted forces on the booster structure, really honing in on that internal fuel transfer tube inside. That was all due to that angle of attack experiment we were running for today's flight and any of the remaining ones on this version of the booster. We're just lowering the angle of attack for the booster as it comes in, relaxes those forces, minimizes the likelihood that we see that kind of structural failure. Yeah, and then over on the ship side, we redesigned the part of the fuel pressurization system that failed on Flight 9. We put it through a more rigorous test campaign and subjected it to flight-like stresses, and eventually we were able to actually run it for more than 10 times the expected service life with no damage, which was super exciting. Yeah. Our goal is always, of course, to make it through all of the objectives we set, but any result that teaches us more about Starship performing in the real-world environment helps us to make those targeted iterations and improve quickly. Yeah, that's kind of been the secret to our success. That's how we developed Falcon 1, our first rocket. That's how we developed Falcon 9, which we've already flown more than 100 times just this year. A little insane. And 500 flights overall. Yeah, super exciting for Falcon 9. And again, we're trying to follow their lead and launch, learn, and repeat. Yeah, so we finished Flight 9, we were getting ready for Flight 10, and if you followed along, we originally had a different ship number 36, that was slated to fly on Flight 10, but that experienced a pretty major anomaly during its static fire test out at our Massey's test site. We were actually in its second static fire, a 6 engine. We were loading cryogenic propellant on board. We saw a sudden energetic event, complete loss of Starship, damage to the stand, and some of the immediate area surrounding it. The most likely root cause that we were able to identify was undetectable or under-screen damage to a composite overwrapped pressure vessel, or COPV, in Starship's payload base section. To address this probable cause, we are operating the COPVs on Starship at a lower pressure and also implemented additional proofs and inspection methods. Meanwhile, though, got to maintain our launch schedule, got to keep testing, so we pivoted to actually using the launch pad, the same one we're stacked on right now, to do ship static fire tests, something we had never done before. A retrofit was the fastest path to get back to flying. The team was able to engineer, implement a solution. We used a ship transport ring, sawed some stuff off, welded some stuff on. We're able to mount the ship, load propellant using what we usually use for the booster, and then do 2 different static fires on that orbital launch mount, doing that in a matter of weeks.
Yeah, it was really an incredible turnaround to see. And the static fires did give us the data we needed to progress to launch and are a prime example of our engineer and technician teams working together to build creative solutions to keep us charging forward to bring Starship online. Yeah, even while we did all of that, we're still in the process of rebuilding that Massey's test site. That's where we want to continue testing our ships in the future, and we're getting it ready for that next generation of Starship version 3. Yeah, very excited. I'm looking forward to it. Yeah. Okay, back to the rocket on the pad currently. Starship is the first orbital launch vehicle engineered to be fully reusable. It's built for frequent flights and a significant amount of payload. It is the largest rocket ever made, ever flown, largest flying object in human history. It's going to be the vehicle that enables our foundational mission to eventually bring humans to Mars. I recently, just yesterday, got a chance to do a deep dive into kind of everything big picture Starship. Had some special guests, Elon Musk and Bill Riley. Let's take a look back. We're about to launch the largest flying object ever made, but this isn't on the radar for everybody, and we know that. So we want to kind of take a beat, pull back, do a little bit of Starship 101. To do that, I've got some special guests crashing the webcast today. Joining me now in Star Factory, Elon Musk, Chief Engineer at SpaceX, Bill Riley, our VP of Starship Engineering. Thanks for being here, guys. I know we got a rocket about to get off the pad, but let's start people off like high level. Like, why are we here? What the hell are we doing here? Well, I don't know about everybody, but I'm here to try to build into the future that I imagined and dreamed of as a child, where starships with people are out among the stars exploring the universe. Yeah, so the why, it's always important to explain the why of things. And the why of Starship is that we want to be a multi-planet species to extend consciousness beyond Earth, I think for two main reasons. One is to ensure the long-term survival and prosperity of life as we know it in consciousness, which if we are a multi-planet species and ultimately a multi-stellar species out there among the stars, the probability of survival is much, much longer. That's kind of the, defensive aspect or life insurance for life collectively. But then there also need to be things that are inspiring and exciting and that give you reason to live. Life cannot just be about solving one tragic problem after another. There must be also reasons to get up in the morning and be excited about the future. And a future where we are a spacefaring civilization is infinitely more exciting than one where we are not. And we're doing it all pretty unique location. I mean, the pad's behind us. We got rocket on the tower. We got another tower with it. We're sitting inside Star Factory. And I mean, it wasn't like this for very long. This is all pretty brand new. Yeah, I think we moved Starship here in about the early part of 2019. So we've been coming that entire time and seeing the site evolve from a double wide trailer and a tent where we built Starhopper to the first suborbital test flights. And now we have behind us 2 towers for the first time as we build towards the first operational flight from the second tower at the end of this year. And this beautiful building, 1 million square feet, where we're able to work towards a production line of Starships. Yeah, the SpaceX team has done an incredible job of building out really the most advanced rocket manufacturing facility that has ever existed. This is far beyond any rocket fabrication facility that has ever been built. This is essentially alien-level technology, and it was all built here basically down by the Rio Grande River and close to the beach. It's an incredibly improbable location, and this used to be a sandbar. I think we're about, 3 feet or about 1 meter above sea level. It really was nothing. If you see the time lapse from sandbar to two launch towers and a gigantic rocket factory with high bays, and we're going to be building something called the Gigabay, which is like one of the largest enclosed volumes on Earth. So it's sort of like a gigantic Borg cube that we're going to be building here for building and storing these gigantic rockets. It's really spectacular, and anyone can come and visit. So because we're on a public highway, and we're literally by a public beach, you can actually come and see the rocket. You quite close up. I mean, you can drive past it, and you can also look at the factory.
And anyone could do this from anywhere in the world. So if you can come and visit and check it out. So I think it's pretty cool that it's just not right now. Just not right now. Just not right now. Obviously not when we're launching because there's some safety issues, but the rocket's often just sitting on the pad without any propellant in it, and then you can just come here and visit. It's very easy. Yeah, I think it's a really special place. Yesterday, the ship went down the road behind us, and I saw families outside going for on Sunday going for their Sunday stroll, and they were greeted by Starship going down. And I think that from the very beginning, the thing about Starship, different than Falcon and other rockets that I'm aware of, is we designed it to be mass-produced and mass-produced at scale. And it's not about building one Starship and getting to orbit once. It's about doing it in a sustained and rapid way. Yeah, we're aiming for ultimately thousands of ships to be built per year, which is what's needed in order to construct a city on Mars that is self-sustaining. And the major fork in the road of destiny will be when the Mars city is capable of surviving even if the resupply ships from Earth stop coming for any reason. And that reason could be something cataclysmic, or it could be that that civilization simply subsided. There's always this debate throughout history of will civilization end with a bang or a whimper. But either way, if the critical thing is to get to the point where Mars is self-sustaining and can survive even if the resupply ships stop coming for any reason, which means that you need to build an entire base of industry on Mars in order for Mars to survive. For example, it's not simply enough to build a chip, like a computer chip factory, but you need the ability to build computer chip factories. So this is going to really take a lot of tonnage. I mean, my guess is at least 1 million tons to the surface of Mars, and maybe it takes less than that, but it's going to be a lot. But this is a very exciting future. It's one which will ensure the long-term survival and prosperity of life and consciousness, and it's the critical stepping stone to get from this solar system to other star systems, and perhaps go out there and explore, and perhaps we'll encounter alien civilizations that maybe they're alive now, or maybe they enjoyed a period of prosperity for millions of years, but also died out millions of years ago. So it's humbling to think of the age of the universe, according to the standard model of physics, being approximately 13.8 billion years old. So an incremental million years would be 3 digits past the decimal point. And if you look at, say, our civilization and measure our civilization by the first evidence of writing, which is about 5,500 years ago, civilization as measured from the first writing is only 1/1,000,000th of Earth's existence. Or blip. Yeah. Yeah. Flash in the pan so far. Yeah. Well, we're getting some cool shots. Rocket out on the pad right now. We tell people, like, come down, see it. It's hard to get, like, a sense of scale of just how massive this thing is. And we were able to catch somebody working on it a little while ago. And, like, part of the reason you said we're sending millions of tons, that's kind of why this thing is so massive. I think in this image, Dan, you can actually see the person working at the bottom of the ship, and as we zoom out, you see the full ship, that sort of two-tone silver and black, and then the booster below it, right? And it really sets the scale, which doesn't come across, I think, other than in person. And when I do tours, I like to say Starship is real, Starship is big, and Starship is really big. And I think you can see there, and with the factory shots you saw earlier, again, we've got Flight 10 on the pad, but we got many more behind it. Yeah, so I posted a video yesterday of just a brief scan of part of the Starship factory, and you can get a sense of the scale of the factory. Yeah, I guess we could talk a bit about why Starship is the way it is. Like, for example, why is half of the ship black and half of it is silver colored? And that's because the bottom half of the ship, the bottom as seen from orbital entry, has a heat shield on it. So the black there is the heat shield, and then the core structure of the rocket is a special alloy of stainless steel, and that's where you see the sort of shiny silver parts are stainless steel. The reason for steel over aluminum is that the heat of atmospheric entry and the heat of the
the rocket engines is enough to easily melt aluminum, but steel is much more resilient against both ascent heating, but especially the re-entry heating. And you don't have to paint it, which is actually very difficult to paint a large object that is going through cryogenic cycles and have the paint stay on. It's quite challenging. And so we've talked about it. It's massive. It obviously takes a whole lot of energy to make that thing move. And that's where Raptor really starts to come in, most advanced engine on the planet. Giant yes. lightsaber. No, that's a lightsaber and a half. You would get vaporized in an instant if you were standing in front of Raptor. So, yeah, burnt to a crisp in less than a second. So in order to create a fully reusable orbital rocket, you have to advance the state of the art in every part of the rocket. That means the engines have to be better than any engine ever. The structure's got to be better than any structure ever. You've got to you've got to have a means of bringing the rocket back to the launch pad. You've got to have a fully reusable orbital heat shield, and that no one has ever made a fully reusable orbital heat shield. The space shuttle, for example, required 9 months of refurbishment between flights. So the space shuttle heat shield would come back essentially partially broken and would require many months of refurbishment in order to fly again. What we're trying to achieve here with Starship is to have a heat shield that can be flown immediately. So the ship, both the ship and the booster, would be caught by the tower arms, and the booster would be placed immediately back on the launch stand, and the ship's got to orbit Earth at least once, but then could be back potentially in one orbit, but in most cases several orbits. So the ship would come back several hours later, but then be caught by the arms and placed on top of the booster. You can also have multiple ships ready so that a single booster could service 5 or more ships, so that you could be flying the booster in theory, every hour. This is kind of a profoundly fast speed, obviously, for the largest flying object by far ever made. But it's the reason why we catch the booster with the tower arms, and the ship also will be caught with the tower arms, because that's the fastest way to get the booster and the ship back to flight. If we had instead put landing legs, which we have done before for the ship tests, we actually had landing legs that flipped down, and the ship we've successfully demonstrated landing with legs. But if you do that, if we were to do that with the booster and the ship, here we'd have to land somewhere else with the legs, then lift the rocket, stow the legs, transport the rocket back to the pad, which is very unwieldy when you've got a gigantic thing. Then it would be picked up by these tower arms and placed in the launch mount. That would delay the reusability dramatically and would add a lot of mass with the landing legs. So that's why we catch the rocket with the tower arms, because it's the same tower arms that put the rocket in the launch mount are used to catch the rocket. And that means that we can put the booster back in the launch mount in less than an hour after liftoff. In fact, the booster is going to come back very fast. Like, 5 or 6 minutes later, this booster is coming back one way or another, or not coming back. So then you really have propellant full time, which can be brought down to about 30, 40 minutes. And that means it is theoretically possible to fly the booster again in less than an hour. I think when I think about it, it's the jet drives up to the jetway, the people get off, new people get on, and it leaves. You don't want to land the jet on a different airfield and then tow it over to the jetway. So it's just operationally simpler and faster. Yeah, we've had a lot of success with the booster, 3 for 3 on the catch attempts. When we bring it back, we've reflown one, so awesome. And then again, Starship superpowers, the whole thing is reusable. So ship reusability is like what we're working on right now. We've been able to get some really spectacular re-entries on a couple of flights, hoping to get this one for re-entry on the V2 ship.
But yeah, that fully reusable heat shield, that thing that has just never been done before, that's one of the things we're really looking for that data on. Yeah, I mean, there are thousands of engineering challenges that remain for both the ship and the booster, but the single, maybe the single biggest one is the reusable orbital heat shield. We are confident in making a fully reusable orbital heat shield, but it will require many flights, many iterations to figure out where the weak points are in the heat shield, where we need to change the design, either strengthening the tile or changing how big the gap is between tiles, changing what's underneath the tile. There's 100 different variables that we could tweak with the ship tiles, the heat shield tiles. But the only way to know exactly what we should be adjusting is to fly repeatedly and be able to examine the ship upon landing. And we have successfully brought the ship back through the atmosphere and achieved a soft landing multiple times. So we know that this is possible, but we have in the process shed many heat shield tiles. So we need to be able to do this without shedding heat shield tiles and do so repeatedly. And I think what you're seeing now is the Starship. This is CG of it coming in and landing on the tower, much like the booster, but there's some additional challenges there where we need to make sure we don't scrape the tiles off as we slide along the chopstick We can't arms. shuck the heat shield. Don't crush the ship. Rapid reusability. If we shuck the tiles, then that's obviously going to fail the reusability test. So ships can use the tower to land and catch, like the booster here on Earth where towers are available. And for our initial landings on Mars and other planets, we'll need landing legs that deploy much like what you're seeing here with Ship 15 when we did our suborbital test to prove out the precision descent landing, which was a successful test. We actually landed to, one was we were able to actually recover it, and you can see it here in the rocket garden if you visit Starbase. Yeah, so the rocket garden that Bill mentioned, we have actually a whole bunch of boosters and ships, and we'll be adding to them over time. So you can see an evolution of Starship just by driving down the highway. Yeah, so reusability is key. There's some other technologies we're still looking to prove out. Really big one is going to be the on-orbit refilling. Looking to do that next year, and that's really what's going to kind of unlock, Starship going everywhere else, going everywhere beyond Earth. And that's something that's, again, never been done before, kind of like that reusable orbital heat shield, but it's going to be something that's kind of some of the other secret sauce to Starship, where we're going to be able to send hundreds of tons per ship to Mars. Yeah, I like to think of it as if we get to orbit with a full cargo bay, but we're empty on fuel and oxygen. So basically, we're running on fumes. Then we send other ships to dock, transfer propellant. And now we made our two-stage rocket look like a many multi-stage rocket. And we get all of that performance. And we can take that full cargo bay now wherever we want to go. Yeah, so a crucial technology that we hope to demonstrate next year is this orbital refilling. Much like aerial refueling, it's essential for being able to send significant payload to Mars. So you essentially send a ship to orbit with a few hundred tons of payload, sort of a filled payload bay. But once it gets to orbit, the tanks will be mostly empty, and then you send up additional tanker ships to refill the Mars ship's tanks, so that it can thrust from Earth orbit to Mars and have enough propellant left for landing. So this is orbital refilling is also not something that's ever been demonstrated before. So that would be a brand new technology. We also have at SpaceX figured out how to dock repeatedly with the space station. So in a lot of ways, this is like docking, and in some ways it's easier in that SpaceX is docking with its own craft, but no one has ever demonstrated propellant transfer in orbit, to the best of our knowledge, and so this would be propellant transfer at a very large scale. And but with full reusability and propellant transfer, those are the key technologies needed for building a city on Mars. And I'm confident that the SpaceX team, which is incredibly talented, will achieve these goals, and we will be landing ships on Mars in the future and building life on Mars.
building greenhouses and life on Mars, and ensuring the long-term survival of life as we know it. And it's important to note here that obviously, we are effectively stewards of life here on Earth. That the other creatures cannot build spacecraft and get to other planets. So if there were to be a cataclysmic event, like a giant meteor that destroyed the dinosaurs, or ultimately the sun will expand to envelop Earth and destroy all life, we know this is an undisputed fact. Then if we don't take life to another planet, all life will be destroyed. So it's incumbent upon us to ensure that we do bring life to other planets and ensure the long-term survival of life as we know it on planet Earth. And I mean, aside from that, there's so much that Starship unlocks by being able to do these things. Like, we'll be able to go to Mars, but there are other just transformational things by being able to take that many people, that much stuff to space for that much less money. Yeah, I mean, I think like understanding our planet better, being able to move people around the planet, make it feel smaller and more accessible. You could go anywhere on the Earth, in less than 40 minutes, basically, in terms of flight time. So I really do see Starship as being this thing that can connect us, just like Starlink connects our information. This can connect us more physically. Yeah. So there's really nothing faster than a rocket. Really, an orbital rocket is the fastest thing that we know of of the fastest means of transport. So, like, you could go from LA to Sydney in less than half an hour. You could go LA to Tokyo in less than half an hour. You could go from New York to Singapore in half an hour. Everything's probably half an hour, basically. But some things might be 10 minutes. Yeah, that's true. I mean, yeah, sign me up for that, please. All right, cool. Cross the Atlantic in 10 minutes, no problem. Please, yes, sign me up. You're going 25 times the speed of sound, so that's 30 times faster than a commercial aircraft. And it's a whole hell of a lot better view. Yeah, it's a hell of a view. Yeah. All right, cool. Anything else, guys? Anything else you're really excited about we could coming say out? a lot more. Yeah. Maybe we should go check in on the rocket and get on console. We're going to go back on console to, hopefully the weather supports the launch tonight. Yeah, thanks for tuning in, and yeah, thanks for your support. All right. Obviously, that was really cool. There's probably not anybody else cooler on the planet to talk Starship with. Still very ready to sign up for that point-to-point travel too. Also, though, it's really hard to relay just how much power is being generated by these engines on this rocket. We try to compare it to something like a little bit closer to home for people. We've used an airplane a lot of times. That's just something a little more tangible to folks. Yeah, if you were to stack Starship up against one of the biggest airplanes out there today, the 747, just one Raptor engine is double the thrust of all 4 airplane engines. Super crazy to think about. And the Super Heavy on the pad right now, which has 33 Raptor engines, is putting out as much power as about 64 747s. Yeah, it's, again, just a tremendous amount of power. World's largest flying object. It's crazy. And again, that was really cool to just go through that. I love to geek out as much as everybody else over all the nitty gritty, but always important to remember there's a lot of people that just don't know that all of this is happening. So it's cool to remind them, cool for everybody else out there to help us spread that word. All right, so right now we are 17 minutes, 12 seconds and counting until the 10th Starship flight test. While we do have a moment though, let's check in over with Tyler Lionquist over in Hawthorne for the latest on Starlink. How's it going, Tyler? Thanks, Dan and Amanda. I'm Tyler Lionquist, and I'm a Starlink business analyst here at SpaceX. Starlink is SpaceX's low Earth orbit, high-speed internet that's bringing connectivity both on Earth and in space. Now, for today's mission, Starship is outfitted with 4 Starlink terminals, allowing us to get live views of ship while in orbit and all the way down to splashdown in the Indian Ocean. Our Starlink satellites are built in Redmond, Washington, which is also where we monitor the health of the entire constellation. So let's take a quick look for more on Redmond. What a lot of people might not realize when they think about the scale that we're operating is that actually 2/3 of the operational satellites in orbit are Starlink satellites. And then all of those Starlink satellites came from right here in Redmond. We
We've currently got a constellation of over 8,000 satellites that are flying around in orbit. So they're working together to fill out the whole surface of the Earth, make sure everywhere can have service. So we have these laser links that are connected between the satellites, so each satellite can pass data from one to the other. That is what allows us to have these hundreds of gigabit links between satellites, and that's what allows us to connect every corner of the Earth to high quality, high speed, low latency internet. When you think about that Starlink that you have at home, the technology that's in there and that's in your antenna is very similar to the antenna that's on the satellite. We use what are called phased array antennas, which is a fancy way of describing an antenna that's made up of many little antennas that work together in order to direct their energy to a specific spot on the ground without a motor. Generally, satellite manufacturing is a very slow process. It takes people weeks or months to build a satellite. At SpaceX, we iterate very fast, and we have learned how to build satellites at the 70 sats a week rate. As we have focused a lot on production rate, we have not forgotten about our satellite reliability, which is critical to our mission. If you look at the whole world and you ask, where is the satellite industry? It's right here in the USA, in Redmond, where the vast majority of satellites being built are being built right here. Starlink is a truly game-changing technology, and it's all supported by the global satellite constellation from this space here in Redmond. And we're really just getting started at the very beginning of what we want to do with Starlink. Now, as we mentioned earlier in the show, one of today's objectives is for a ship to deploy Starlink simulator satellites that represent the advanced V3 satellites Starship will be launching in the future. And as you can see here, once Starship reaches a nominal orbit, the payload door will slowly begin to open to prepare for deployment. The Starlink satellites will be dispatched relatively quickly, one at a time, like a Pez dispenser, as you can see on your screen. They'll be situated in one long stack, taking up as little space as possible, allowing for an efficient deployment sequence. Once a set of Starlinks are deployed, the next set advances and deploys until they are all drifting away from Starship to prepare for their on-orbit life. Each Starlink V3 launch on Starship is planned to add 60 terabits per second of capacity to the Starlink network. That's more than 20 times the capacity added with every V2 mini launch on Falcon 9. So we're talking about a massive increase in performance all around, which will ultimately enable Starlink to serve as the communications backbone of the missions to the Moon and to Mars. So for now, we're going to turn it back over to the team at Starbase. Thank you so much, Tyler. Okay, let's turn our attention to today's flight profile, which will feel familiar because it is. We're looking to get our first re-entry with this iteration of ship, and we're again intentionally stressing super heavy during its return. The next generation booster is on the horizon, so the objective is to push and learn all we can from this current version. All right, let's jump right in. As always, it's going to start with liftoff. Super Heavy ignites 33 engines lifting off from Starbase in this ascending. It's going to power that ascent for about 2.5 minutes until we get to hot stage separation. Super Heavy shuts down all but 3 engines, deeply throttles the remaining ones, stage 2 lights its, and flies away. We have stage separation, a directional flip. It's going to descend. We're going to do Bora lá então. Tá chegando a hora do lançamento. Beleza? Qual o horário de lá? Cara, lá deve ser umas 19, 18, 17, umas 16 horas, umas 6 horas, provavelmente, tá? Vamos lá, 11 minutos para o lançamento. Deixem a sua curtida se você ainda não segue a gente. Aproveita e segue para ter mais lives como essa, beleza? Bora lá. Tá chegando a hora do lançamento do maior foguete do mundo, tá? Bora lá. Vamos continuar aqui.
That's the biggest news that we were looking for. Again, weather is the main watch item for today. Eu vou fazer right umas we're not tracking any issues with the vehicle or ground systems. Para So we facilitar are minha looking vida. pretty good for launch. Peraí. We did all of our normal Bora pre-flight lá, checkouts, pessoal. Muito parabéns with all pelo the ótimo different conteúdo que vehicle você and faz. pad Valeu, systems. Arthur Oliveira. At this very Valeu, a moment, gente we're tá almost tentando done. fazer o máximo que a gente We're pode pretty para far não into our propeller para on ship tentar and levar a a little informação bit a more sério. to go on the E booster. se der certo, né, se o TikTok nos ajudou, porque a gente acabou de receber uma restrição aqui, então... Ih, tá difícil, cara. Tá difícil fazer live nessa plataforma. Tá difícil, cara. A plataforma não nos ajuda. É impressionante isso. É impressionante. Mas bora lá, né? Vida que segue. Compartilha essa live, galera. Então republiquem essa live também pra ajudar a gente, beleza? Pra aumentar essa galera aí, tá? Falta pouco. Salve para o Edu Fury. Salve para você. Bora lá, falta 10 minutinhos para o lançamento. 10 minutos. Eita, tá chegando a hora, hein? Momentos de tensão. Momentos de tensão. Vamos lá. Bora lá, hein? Segue a gente aí, galera. O David falou qual o objetivo do lançamento. Cara, o objetivo desse lançamento é testar o sistema de... Lembrando, galera, que esse foguete é um protótipo, tá? Então, já é se esperar que ele pode falhar, tá? Mas o objetivo principal é levar 8 satélites Starlink, tá? E para testar o sistema de ejeção, beleza? Eles já tentaram fazer isso no voo passado, mas não deu certo. Aí a gente vai tentar ver se eles vão conseguir fazer isso de novo. Salve para o Trops, muito bem, nossos ADMs aí no Discord. Muito bem, pessoal, a gente também está ao vivo no YouTube, tá? Então vamos lá também, se você achar melhor. E compartilha essa live aí, galera, pra gente chegar em mais pessoas, tá? Porque o TikTok não tá nos ajudando. O TikTok não nos ajuda, cara. É impressionante. A gente acabou de receber uma restrição aqui desnecessária, cara. É impressionante isso. Impressionante. Mas bora lá, vida que segue. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Compartilha essa live, galera, e republiquem, tá? Republiquem essa live. Bora lá. Aí sim, boa, David. Vamos lá, 8 minutinhos. 8 minutos para o lançamento. Vamos lá, hein? Eita, momentos de tensão, galera. Momentos de tensão. Cara, dá um nervosismo, velho. Nossa senhora. Bora lá, hein? Bom, galera, deixem a sua curtida aí, hein? Curtem bastante a live. Estamos nos aproximando da decolagem. O tempo está favorável, está ok para o lançamento, tá? Vamos ver aqui no nosso mapa. Bom, deixa eu mudar aqui. Vamos mostrar aqui o nosso tempo para mostrar para vocês que está tudo ok, tá? Aqui. Bom, aqui é Starbase, tá? Aqui é o local de lançamento. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse local aqui é o lançamento. É a base de lançamento do Starship, tá? E por hora, tá? As nuvens tem algumas células aqui, mas não vai atrapalhar nada do lançamento, tá? Então vai estar tranquilo, beleza? Então tá tudo ok pra voar, tá? Agora se der hold, aí já é problema do Starship, porque previsão do tempo não é o problema agora, tá? No momento. Mas bora lá, galera. Compartilha essa live aí, republique ela também, tá certo? Pra gente chegar em mais pessoas. Lembrando que a gente acabou de receber uma restriçãozinha aqui do TikTok, ele não tá nos ajudando.
O Arthur Oliveira compartilhou a live, boa! Valeu aí. O VZ falou, quanto falta? Falta 6 minutos para o lançamento, tá? 6 minutos para o lançamento. Deixem a sua curtida aí, galera. Compartilhem essa live, republiquem ela e segue a gente, tá? Vamos chegar em mais pessoas. Salve para o Gabi Bill, chegou agora, muito bem, valeu aí. Bora lá, eles estão mostrando lá o pad LC, LC39A. Ah, lá, a gente tá mostrando aqui a galera do Nessa Spacefly. Caraca, cara, olha isso, é muita coisa. Bora lá, tá chegando a hora. O foguete já está quase abastecido, tá? Tá quase abastecido o Falcon 9, o Starship, beleza? E bora lá, hein? Olha lá, imagens aqui pra vocês. Vamos lá, salve para o Ítalo. Opa, perdão aí, cara. Hurtado, Hector falou, tem gente aí dentro? Cara, não tem, tá? É um protótipo, então não tem ninguém, tá? Felipe compartilhou a live, muito bem, valeu aí pela... Valeu aí. Salve para o ponto, muito bom. Bora lá, galera, compartilha essa live aí pra gente chegar em mais pessoas, tá certo? Vamos tentar. Ai, cara, 5 minutos para o lançamento, hein? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora do lançamento, hein? Compartilha essa live também, galera, e mandem contribuições, tá? Lembrando que quem mandar presentinhos aqui vai tocar musiquinha exclusiva como forma de agradecimento, tá? Pra ajudar a gente, beleza? Bora lá, tá chegando a hora. Lembrando, galera, que a gente tá acompanhando o lançamento do foguete Starship, que é nada mais nada menos que o maior foguete do mundo, tá? E a gente vai acompanhar aqui com vocês, tá? Ao vivo e a cores, beleza? Então vai ser um momento emocionante. Chame a galera aí, compartilha essa live e bora lá. Esse foguete ele tem cerca de 123 metros de altura, tá? Ele tem 33 motores Raptor do primeiro estágio, 3 motores Raptor no segundo estágio a nível do mar e 3 motores Raptor a vácuo, tá? Da Chip 37. Olha lá, estamos vendo o cone de nariz nesse exato momento desse chip. Será que hoje vai? Ah, tem que ir hoje, cara. Tempo não é o problema. Tempo não é o nosso problema hoje, tá? Bora lá, imagens ali de drone. Vamos lá, 3 minutos. 3 minutinhos para o lançamento. Tá chegando a hora, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá, hein? Deixem a sua curtida. Estamos com 2.000 curtidas. Valeu aí a todos. Bora lá. Bora lá, tá chegando a hora. Bom, o foguete tá bem abastecido, tá? Ai, ai, cara. Momentos de tensão, hein? O Martin Gomes Carapim compartilhou a live, muito obrigado. Bora lá, hein? Vamos ver. Tempo está normal, tá? Está ok para lançar. Bora lá, a base de lançamento tá liberada. Vamos lá. Ai, ai, cara. Meu Deus. Tá chegando a hora. Vamos aumentar um pouquinho aqui o áudio da SpaceX. Vamos lá, cara, são mais de 4.000 toneladas de propelente, tá? Agora, tá? Bom, abastecimento foi concluído. Bora lá, tá chegando a hora do lançamento. 1 minuto e 40. 1 minuto e 30 do lançamento, hein? Tem gente que duvida que ele retorna. Cara, pois é, mano, o Jairo Lima.
Esse foguete ele é totalmente reutilizável. Olha lá, estamos vendo imagens de baixo do foguete, tá? São 33 motores Raptor, tá? Movidos a metano, beleza? Cara, essa câmera aí vai morrer em 3 segundos. Bora lá, tá chegando a hora, 14 pessoas aqui. Muito bem, falta menos de 1 minuto para o lançamento do Starship. Bora lá, compartilha essa live aí, galera. Republiquem ela também. Bora lá, segue a gente para ter mais lives como essa. Menos de 1 minuto. Vamos acompanhar o lançamento do maior foguete do mundo. Tá, vamos acompanhar uma estrutura decolando. Uma estrutura de mais de 123 metros de altura, tá? Que vai decolar a partir daqui 30 segundos no sul do Texas, nos Estados Unidos, hein? Bora lá, a câmera vai virar pizza, é isso aí. Bora lá, vocês estão vendo o cronômetro agora abaixo da sua tela. 20 segundos, vamos lá, aumenta essa audiência aí, 17 pessoas. Vamos lá. Martim Gomes compartilhou a live, bora lá, tá chegando a hora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liga os 33 motores Raptor e subindo Starship. Vai subindo essa desnara, pelo amor de Deus, depois de 2 tentativas. Vai subindo finalmente. 123 metros de altura subindo nesse exato momento. Bora lá, belas imagens até o momento. Todos os motores estão funcionando conforme esperado. 500 metros, 600 km por hora, 3 km de altitude. Vai subindo Starship. Belas imagens até o momento. Trajetória nominal. Vamos lá. Próximo momento será o Max Kill, que é o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Vamos lá. Vai passar pelo Max Kill agora. Olha lá, a câmera on-board nesse exato momento pra vocês. Olha isso, que da hora. Nossa, cara. Passou pelo Max Kill. Formou o cone de Mach bonito, hein? Vai subindo. Nesse exato momento, o Starship. Bora lá. 1.700 km por hora, 17 km de altitude. Próximo momento será o Hot Stage, onde o Super Heavy vai desligar alguns de seus motores Raptor para poder, vai sobrar apenas 3 motores Raptor Center ligados e vão ligar os motores da Ship 37, tá? Ao mesmo tempo. Bora lá, belas imagens até o momento. Um motor parou de funcionar, hein? Um motor parou de funcionar nesse exato momento. Eita, cara! Até hoje eu não acredito que o booster volta com 3 motores. É isso aí, cara. Parece videogame, não é videogame. Bora lá, Starship tá fazendo rotação agora. Muito bem. Vai fazer o Hot Stage daqui a pouco. Bora lá. Parece tudo bem, por mais que o motor tenha parado, tá? Bora lá. Vamos ver se vai dar certo. Vai acontecer o Hot Stage a qualquer momento. Vamos ver. Vamos ver. Vai ligar os motores da Ship. Desligou os motores do Super Heavy. Vai ligar. Desligando. Vamos ver. Ligando e separação realizada com sucesso. Muito bem. Agora o Super Heavy vai fazer o booster, a queima de boost back, tá? Que agora ele vai retornar para o ponto mais próximo do local de lançamento, tá? Por enquanto tá tudo normal. Ship Booster, Super Heavy Booster 16 voltando para a plataforma de lançamento. E enquanto isso a Ship 37 vai subindo, tá? 5.200 km por hora. Ai, cara, que coisa maravilhosa, cara.
Desligou os motores do Super Heavy. Muito bem. Olha lá imagens de dentro da baia dos motores da Ship, hein? Caraca, cara. Que incrível. Bora lá. Desligou os motores. Muito bem. Até aí tá tudo ok, hein? Até aí tá tudo ok. Tudo conforme o esperado. Ai, cara. Motores desligados do Super Heavy, tá? Hoje não acredito que o boster volta. Ah, tá. Retornando. É isso aí, vamos lá, hein? 6.000 km por hora da Ship 37. O Super Heavy está 1.500, 1.600 km por hora e 82 km de altitude. Tudo conforme esperado. Vamos lá. Bom, agora lembrando que a gente vai... o próximo evento será o pouso na água do Super Heavy Booster 16, tá? E ele vai fazer o pouso na água, tá? Então ele vai fazer uma descida. Ela sai no hot stage ali nesse exato momento. Lembrando, galera, que esse booster, ele vai fazer uma manobra de reentrada. Ele vai entrar em um ângulo mais agressivo, tá? Então, eles vão tentar esforçar o máximo dos esforços do sistema do veículo, tá? Pra ver se vai explodir ou não, beleza? Bom, já tá descendo o Super Heavy, já está descendo 3.300 km por hora, 46 km de altitude, as grid fins já estão atuando do Super Heavy. Vamos lá, hein? Vamos ver. A Ship 37 tá tendo um giro ali. Eu espero que isso seja normal. Eu espero que isso seja normal. Vamos lá! Vai pousar o Super Heavy. Lembrando, galera, que eles vão tentar desligar um motor Raptor Center, tá? Pra tentar simular uma falha. Lá tá dando pra ver ali os motores super aquecidos. Tá vindo! Super Heavy tá vindo! Os motores estão incandescentes! A baia dos motores estão incandescentes! Olha lá! Passando pelo... Caraca, mano! Tá em velocidade transônica! Bora lá! Vai ligar os motores! 2.5 km de altitude! Ligando os motores! Vai ligar os motores! Olha lá, tudo conforme esperado! Um motor Raptor externo e dois motores... Caraca! Dois motores centrais estão ativados. Tá vindo! Tá vindo! Tudo conforme esperado. Tá vindo devagar. Caraca, olha isso! Vai pousar! Ó, o splashdown! E... pousou! Caraca! Caraca, foi muito alto! Pousou! Caraca, que incrível, cara! Pousou! Pousou na água, realizado com sucesso! Muito bom! Que coisa incrível, cara! Muito bem, bora lá. Ship 37, está tudo conforme esperado. Cara, que coisa magnífica. Depois ele explodiu, cara. Ele explodiu depois. Caraca. Meu Deus do céu, mano. Muito bem, estamos com 4.000 curtidas, cara. Valeu aí a todos que compartilharam a live. Muito bem. Bora lá. Starship está a 17.000 km por hora, 146 km de altitude. Tudo conforme o esperado, tá? Até o momento, tá? Vamos esperar para que... vamos torcer para que continue assim. Por enquanto está tudo normal. 20.000 km por hora, 147 km de altitude. Os 6 motores estão ligados, tá? Bora lá.
Under 30 seconds to go. Por enquanto tá tudo ok. Olha lá, imagens ali de dentro da baia dos motores. Tá tendo uma chamazinha ali de dentro da baia. Eu espero que isso seja normal. Bom, tá. Aí, desligou os motores. Os Raptors a nível do vácuo. Vai desligar os motores centrais. Os motores a nível do mar. Vamos ver, desligou. Ship engine cut off. We shut down those center 3. Successful ship E engine cut off. desligados com sucesso, muito bom. Parabéns à SpaceX. Tudo conforme esperado até o momento, tá? Caraca, cara. Bora lá. Muito bem. Starship está estabilizado. Olha lá, os flaps estão atuando. Muito bom. Para onde ele vai? O Chip, ele vai... Ele vai para uma trajetória suborbital, tá? Então ele vai ficar por um tempo no espaço. Depois ele vai fazer a liberação dos satélites Starlink, tá? E depois ele vai fazer a entrada na atmosfera e consequentemente vai fazer o pouso. Cara, belas imagens até o momento. Eles estão testando os flaps agora. Finalmente! Tá soltando algumas coisinhas ali, finalmente! Não temos nenhuma falha, tá? Nenhuma falha por enquanto. Por lá, tá tendo um pequeno ajuste de orientação. Vamos ver. Ele tá saindo um pouquinho da angulação desejada, tá? Mas a gente não sabe se isso é proposital ou não. Então a gente agora está em fase de coach, tá? Vai simular que está levando, satélites. Sim, cara, na verdade ele está levando 8 simuladores de satélites da Starlink, tá? E o principal objetivo desses satélites é testar o sistema de ejeção, tá? A comporta de ejeção da Chip 37, tá? Vamos ver. Vamos lá, hein? Eita! Eita! Aconteceu alguma coisa ali, hein? Vibrou alguma coisa, cara. Eita! Deu uma tremida legal ali, hein? Eita, rapaz, eu espero que isso seja normal. Deu uma tremida ali não muito legal. Eita, tá saindo algumas coisas ali. Ai, meu Deus do céu, cara. Tá saindo alguns destroços ali, mas eu acho que pode ser gelo. Vamos ver. Bom, lembrando, pessoal, essas pequenas despressurizações são normais, tá? Então, fiquem tranquilos que essa fumaça aí que tá saindo é normal. Eu perdi a decolagem. Pô, cara, aí chapou, velho. Bom, mas vamos acompanhar a reentrada, tá, cara? Você não perdeu muita coisa, não. Só você perdeu a decolagem, tá? Ainda tem bastante coisa pra gente acompanhar ainda. Vamos ver se a Chip V2 vai dar certo, tá? Então, bora lá. Por enquanto não tem nada preocupante, tá? O Saveiro G4 compartilhou a live, valeu. Tá soltando a água ainda, cara, ainda tá. Tá soltando a... ele só tá dando essas pequenas despressurizações, tá? Mas é normal. Essas despressurizações aí é comum, tá? Tá já vi isso aqui. Bora lá, hein? Tá chegando a hora.
Tá chegando a hora não. Olha lá, imagens ali de dentro da Chip 37. Bora lá ali, cara. Pessoal, não tem vazamento, hein? Por enquanto não tem vazamento no cone de nariz. E é um bom sinal isso. É um bom sinal. And in fact, it's Starlink that's currently providing Ai, the views cara. we see as Starship cruises a couple hundred kilometers above our home planet and provides real-time telemetry Hoje through vai every dar ruim, phase pode... of Não, ô Saveiro, fale We isso took não, a cara. peek inside of Fale the isso Starship não, payload mano. bay there Pelo for a amor de second. Deus. So there's 8 of them. They're A lá, Starship kinda agora look tá big entrando na steel plates, parte essentially. They're roughly noturna the same do size planeta as da those Terra, V3 tá? satellites. When we do get Vamos that view ver. inside of the payload bay, the Vamos payload ver. door will kind of be on your right, and we'll start to see them go out like a Por best enquanto, dispenser. é o melhor voo, tá? É o melhor desempenho da Starship versão V2, tá? Até o momento. Até o momento, tá? Não tem vazamento, não teve nada preocupante, tá? Bora lá. O Starship está nesse exato momento, está a 26.382 km por hora e 177 km de altitude, tá? Vai dar um... Aposto um chefe. Caraca. Bom, galera, daqui a pouco a gente vai acompanhar a abertura ali. Tá soltando uma fumacinha ali. Getting to our first ever payload. It's not the first payload we've ever carried. Bora lá. Olha, pessoal, essa aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui, ó, que eu vou marcar agora, que eu tô circulando. Isso aqui é os 8 simuladores da Starlink, tá? Não são satélites funcionais, tá? São basicamente blocos de concreto, tá? Então, não são satélites funcionais, tá? Já estamos invadindo. Para, cara. Bom, aquilo ali, essa fumaça aí pode ser gás, tá? Um gás. Um gás de... então, essa fumaça pode ser um gás de nitrogênio ou... alguma coisa. Bom, parece que a porta abriu. And as we mentioned, so we have crossed over now at this point into an orbital nighttime, so views from the outside will get pretty dark. Não, acho que a porta ainda não abriu. A comporta. Lembrando, galera, a comporta, eu acho que ela fica aqui, ó, tá? Acho que ela fica por aqui, ó. Tá? A porta onde vai liberar esses satélites, tá? Esse simulador... Eita, pega, essa seta aqui ficou bem... Liga. Esses satélites, eles vão sair por essa comporta, tá? Que tá bem aqui, tá? Então, esses satélites aqui vão sair por aqui, tá? E provavelmente vai ter câmera em algum desses blocos, tá? Então, provavelmente a gente vai conseguir ver a Starship em terceira pessoa, cara. Algo nunca antes vista. Isso, tá? A porta tá abrindo, despressurizou. Parece que a porta abriu, hein? A porta abriu! Tá aqui, ó, galera. A porta tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na verdade, tá aqui, ó. Ela vai sair por aqui. Aqui, ó. A porta acabou de abrir nesse exato momento. Eita, cara. Deu certo. Até o momento... Nunca ainda a SpaceX não conseguiu fazer isso, tá? As portas da esperança, cara. Bora lá, tá dando certo. A porta acabou de abrir nesse exato momento. Vamos lá. Então, esses satélites aqui, ó, esses simuladores vão sair por essa porta aqui, ó, tá? Eles vão sair por essa porta aqui. Beleza? Então, olha lá, esse aqui, ó. Esse aqui são os satélites, tá? Olha lá, os satélites são esses aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É satélite, 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 tá? Vamos lá, vamos ver se vai separar. Tá chegando a hora. Vamos ver.
Vamos ver se vai separar, cara. Ai, caraca. Meu Deus do céu. É a disqueteira da SpaceX, hein? Vamos ver. Ai, vai, pelo amor de Deus, cara. É agora. Vamos ver. A sequência vai demorar aproximadamente 7 minutos. Vamos ver. Ai, cara. Separa, pelo amor de Deus. Vai, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos ver. Momento de tensão. Momento de tensão, galera. Ah, tá subindo! Tá subindo! Subiu! Subiu! Vamos ver! Tá funcionando! Tá saindo o primeiro satélite! Tá saindo o primeiro simulador! Caraca! Vai! Vai embora! Meu Deus! Subiu! Saiu! Saiu o primeiro simulador! Vamos ver! Tá funcionando! Caraca, que... Mano, cadê imagens, mano? Queremos imagens da câmera, velho. Cadê imagens da Starship, velho? Tá saindo o próximo. Tá saindo o próximo simulador. Caraca, olha isso, mano. Olha isso. Olha lá o... Caraca. Vai embora. Vai embora, cara. Isso que é Rocket Science, cara. Meu Deus. Vai vir o próximo. Cara, que negócio incrível, que espetacular. Tá descendo ali? Tá descendo. Vamos ver, vai ter outra sequência? Ai, meu Deus do céu, cara, isso já foi sensacional. Parou aí, já tava tudo certo, cara, já tava incrível. Vai ser um a cada minuto, tá? Um a cada minuto, uma liberação de satélites por minuto. Olha lá, tá subindo de novo. Essa aí é a imagem de alguns satélites, será? De algum simulador? Olha lá, tá saindo o próximo. Tá saindo o próximo. Vai, meu filho. Saiu, tá indo embora mais um Starship, mais um simulador, cara, eu tô confundindo as coisas todas, eu tô nervoso. Vamos lá, cara, que incrível. Perfeito, tá saindo mais um. A disqueteira tá indo, tá funcionando conforme esperado, hein. Olha isso, cara, olha pra isso. Olha pra isso! Que coisa sensacional! O simulador saindo pela comporta! Caraca, cara! Que coisa incrível, velho! Vai embora! Tá indo embora! Mano, será que eles vão mostrar alguma câmera de algum simulador, cara? Porque, ó, tem câmera em algum desses simuladores, tá? Então, provavelmente... Não sei se eles vão mostrar na live. Por enquanto tá tudo indo bonitinho. Ai, cara. Que coisa linda. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Bora lá. Vai sair o próximo. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Olha lá, tá saindo o próximo! Vai embora! Olha que... Nossa, cara, que coisa incrível! Que coisa emocionante! Muito bom! Saiu mais um! Vamos lá! Vai saindo mais um! Tá indo mais um! Aê! Vai embora! Bora lá!
Vamos lá, hein? Caraca, estamos com 6.000 curtidas, galera. Valeu aí. Valeu a todos. Vamos lá. É o penúltimo. Ah lá, tá descendo. Ixi, mano, acho que não vai ter câmera. Não vai ter câmera. Eles não vão mostrar, eu acho. Pô. O penúltimo simulador vai sair daqui a pouco. Meu Deus. Olha lá. Olha o sistema. Os últimos ele vai sair um pouquinho de torque. Olha lá. Olha o torque que ele tá tendo, cara. Tá tremendo bastante. Ah, sai. Ah, a câmera tá bugando. Aí, boa. Vai saindo o penúltimo simulador. E... Alright, looks like we've got one left. Ah, não, deu certo. Eu achei que tinha travado ali na porta, cara. Eu achei que tinha travado na comporta. Bora lá, tá esvaziando, hein? Yeah, there you go. One remaining, so 7 of the 8 have been deployed. Vamos One lá. more to go. O último simulador agora, hein? Completed our first ever payload. O último simulador. Just a reminder, we're on a sub-orbital Vai saindo e trajectory, saindo o último on that exact same simulador. trajectory, they're gonna burn up, Foi entirely, embora, muito on that bom. same trajectory towards the Indian Ocean. So, Entregou todos os simuladores conforme o esperado, cara. Que incrível. Deu tudo certo pela primeira vez na Starship V2. Muito bom, cara. O que é torque? Cara, eu não vou saber agora, tá? Mas pesquisa na internet. looking a little lonely, but Agora vai começar a próxima fase da missão, tá? Que é o fechamento da porta, tá? E depois vai acontecer a reentrada, tá? Do Starship. A reentrada na atmosfera. It's dark outside right now. The lights are off. So Bora lá. Então eles têm que fechar a porta, galera. Se eles não conseguirem fechar a porta, eles não vão conseguir fazer a reentrada com segurança, tá? É da vida real ou é ao vivo? É ao vivo? Sim, cara, é ao vivo, é de agora, tá acontecendo agora, ao vivo e a cores, é real, tá? A gente tá acompanhando aqui ao vivo o lançamento do foguete Starship, tá? Por enquanto tá tudo certo. E daqui a pouco a gente vai acompanhar a próxima fase, que é a reentrada da Ship 37 na atmosfera, tá? Deu tudo certo até o momento. Ah não, perdão, o próximo evento será a queima de reentrada, tá? É a queima de órbita, tá? Que eles vão ligar um motor Raptor a nível do mar na direção contrária, tá? Para fazer uma pequena desaceleração para simular uma queima de órbita, tá? Então bora lá, a gente tá continuando aqui acompanhando com vocês, tá? Por enquanto já tá emocionante, cara. Bora lá. Vamos lá, estamos com 6.900 curtidas. Ninguém mandou contribuição, hein? Ninguém mandou contribuição. Alright, now with payload deploy complete, Starship is now going to close its payload bay door and continue to coast towards Earth, around Earth, towards the Indian Ocean. Sorry, I'm really excited to be here in space, people. Estamos acompanhando aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai acompanhar a reentrada da Starship. We're going to go on a quick break, take a quick coast, sit back, enjoy the views. A little bit dark now, but they'll get better soon. Bora lá couple of space acompanhar com jams. We'll be vocês, back in beleza? just a few minutes. Faltam poucos minutos. Aí, finalmente, alguém mandou contribuição. O user... Cara, espera aí que é meio difícil. Yurizinho enviou uma rosa, tu segura a musiquinha dele. Bora lá.
mano. Valeu aí pela contribuição, hein? Valeu, isso aí já vai ajudar demais, gente. Vai ajudar demais. Ai, cara. Bora lá, estamos acompanhando aqui. Olha lá, a disqueteira já tá toda liberada. Não teve câmera, hein? Eles não mostraram nenhuma câmera. E vamos ver, cara. Vamos ver, não sei se vai ter câmera, não. Eu acho que tem, mas provavelmente não mostraram em live. Vamos lá. Tá tendo umas vibrações ali. Ou é câmera, né? O sublinhado extinto começou a seguir a gente. Salve para você. Muito bom. Bora lá, estamos acompanhando aqui com vocês, tá? Bora lá. Agora eles estão em fase de coach, tá? Então a porta fechou. Sim, a porta acabou de fechar. A porta acabou de fechar, a comporta. Muito bom. Caraca, deu tudo certo. Deu tudo certo até o momento. Porta fechada. Muito bom. Agora é reentrar, hein? Agora só falta fazer ali um religamento de um motor Raptor a nível do mar. Pra fazer uma queima de para simular uma queima de órbita. E depois, consequentemente, uma eita, tá vazando alguma coisa ali, parece, hein? Ou aquilo ali é poeira. Bom, a gente vai até o Oceano Índico, tá? Então bora lá. Cara, tá acontecendo algumas coisas ali meio estranhas ali no chip. Tá vibrando bastante ali, cara. Bom, eu espero que seja normal. Vamos lá. Estamos acompanhando aqui com vocês, tá certo? Enquanto isso, vamos acompanhar vamos mostrar o replay aqui para vocês do lançamento. Olha lá. Muito bom. Vamos acompanhar aqui. Esse aqui, vou mostrar o replay aqui pra vocês. We are hearing they are not. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. O replay aí na tela pra vocês. Beleza? 20 segundinhos. Bora lá. Vamos acompanhar um replay aqui com vocês enquanto a gente vai... O Starship vai passando em fase de coaching, tá? Então, bora lá. Aí. Vamos lá. Olha lá. Bora lá. Olha lá como que foi o lançamento. O sistema de dilúvio foi acionado. E aí, decolou. Ó, treme tudo, cara. Você tá louco. Ó, que bonito. Bora lá. Ó, que espetáculo, cara. É muito bonito isso. Ó.
Caraca, mano. O áudio deles ficou tudo bugado. O áudio deles ficaram tudo bugado, cara. Eu vou aumentar o áudio pra vocês escutarem melhor. Ó. Oh! Caraca, eita, pega! O Gregório enviou 30 rosas. Mano, segura aí, cara. Cara, valeu aí pela contribuição, cara. Isso vai ajudar demais a gente, velho. Valeu, cara. Pô, mano, de verdade mesmo. Muito obrigado, cara. A gente tava precisando disso. Pra gente tocar aí nos nossos projetos aí futuros do SpaceNet. Muito bem, cara. Valeu aí, cara. We are 60 demais. seconds into flight. Top. Starship is well Valeu and mesmo. truly off Olha and aqui. away. Imagens Vapor cone. sensacionais. Oh my goodness. Look at that live shot of Starship ascending into Nossa, space. isso aí We vai are gerar 33 umas engines, fotos. 33 engines on the Super Heavy booster. We are headed Umas to hot fotos staging. espetaculares, cara. Amazing. That was Bora stunning. lá. É... And we're getting the onboard Deixa views eu of ver that aqui. beautiful vapor cone. The expansion of the exhaust is now starting. We're seeing the pink and purple hues of the Raptor engines. Alex, how is that from your point of Que view? The first incrível. 90 seconds of flight. O problema é a descida. É, cara. Normal. É, vai ser a descida mesmo. Punching through the atmosphere, getting into space. So far, so good. Bora lá. It looks like we've Starship got one engine out continues. now. They lost an engine, so we're now 32 for 33 engines. Alex, whereabout is that engine on the booster? One Is on that one of the the- center or one of the boost? On the middle ring of 10 engines, on Super Heavy. Okay. Bora lá, It's hein? gonna be interesting to Bom, a see gente how tá they acompanhando react to aqui the rest o of the replay flight, do because remember, lançamento, the Super Heavy tá? booster intended Espero to que do an ajudou. Cara, ajudou experimental demais a landing gente, burn, velho. where they Você would não use tem one of ideia. the middle Ajudou ring demais. engines to supplement Valeu one of the mesmo. center engines. Valeu However, de verdade. I was gonna mention the roll that is Sabe happening right now. quanto That isso is nominal. ficou? This is Ajudou preparation demais. for the flip. At hot staging, remember that Bora the lá. booster will flip Ah, hot. já atingimos a meta também. Muito and bom. we are only a few Valeu aí. seconds away from that Bom, a hot gente tá staging acompanhando aqui maneuver. o replay We should see pra vocês de all como but foi. 3 of those super heavy engines A shutting gente down. tava The ship, quase se 6 aproximando engines do lighting up, pouso. and then those 2 vehicles separating. Let's watch from on board these vehicles. Bom. And we have the shutdown on the super heavy, Hoje foi. the ignition Hoje of the foi, vacuums, galera. the Hoje ignition deu of the certo. sensors, and we should have Finalmente. visual confirmation. There we go. There's the flip. The ship has separated, Oh. and the booster All is right, now welcome flipping back, around. everybody. If The you're middle just ring joining us, ignited on Starship sea just level successfully engine. bora lá deployed que our agora first payload. We got Vai 8 of the Starlink começar simulators out, Finally, and now a queima we are expecting de a relight of a single Raptor engine that should be coming up. vai, just a vai little ligar o under motor. 30. We're going to be lighting just one of those Vai ligar o Raptor motor sea levels Raptor pra in the fazer uma middle there. queima, This is not a pra deorbit simular uma burn. queima de It's a deórbita. demonstration of what we'll have Tá, to do vamos ver. for deorbit burns, but we've done this once Bora before. lá. This is something we're really going to have to Tô do when we're doing ajeitando aqui pra orbital vocês. missions. So it's a pretty critical Agora é a test. hora da verdade. Isso aí, ô We J. Rolima. Just Bora a lá. couple seconds away. Vamos lá, vamos ver se vai ligar. Vamos lá, vamos para a queima do Raptor agora nesse exato momento. Eles vão Alright, we're ligar about 20 um seconds desses away. 3 So, motores, tá? so we Ó. got a little bit more time. So Um desses we are 3 gonna see motores one of aqui, ó. those Raptor engines Isso light aqui back é up. um motor, esse aqui é outro e esse We aqui é are through outro, the tá? deorbit demo. Eles vão ligar So um you desses should be 3 seeing it momentarily. para poder simular uma queima de deórbita, tá? Bora lá. Direto da Relay baia demo dos startup. motores. Vamos lá. Ligou? Olha lá, poses estacionados. Liga do motor. Olha lá, motor ligado nesse exato momento e cortou. Foi rapidinho, cara. É uma queima rapidinho. Ó, papum. Que bonito. Que bonito. Eita, cara. Belas imagens até o That was momento. a cool light show. Tá dando Yeah. tudo We had to certo. do a mini version here, so again, Agora é that's só gonna be really reentrar, critical hein? for when we're doing Agora your é burns, só like, as you're reentrar, going mano. through, which if you don't Tá have to do, chegando a it's hora. so much fun.
But like you're able Tá to chegando a actually hora, galera. yeah. É a hora da reentrada. Light that engine. Not set my co-host on fire. Bora lá. And that's what we'll eventually do to, break out of orbit, come back down to Earth. So really cool to see one of those engines light back up again in space. Bora lá. Tá chegando a hora. Very exciting. We're gonna be Bom, eles estão falando agora algumas coisas ali. Ah lá. We're gonna take another quick break and we will see you soon. Vamos ver. Vamos ver. Vai reentrar, hein? Bora lá. Vamos lá para a parte da reentrada agora, hein? Vamos torcer pra dar tudo certo, cara. Tem que dar certo, mano. Ai, ai. Ai. Bora lá, pessoal. Curta essa live. Gabriel Senna falou qual é a missão. A gente tá acompanhando o lançamento do 10º voo do maior foguete do mundo, tá? E então, nesse exato momento a gente já foi a decolagem, tá? Ele tava levando 8 simuladores de satélites da Starlink. Todos eles já foram liberados, tá? Ah lá, eles estavam nessa disqueteira, tá? Que eles estão mostrando agora, ó. Aqui, ó. Eles estavam bem aqui, estavam aqui. E agora, vamos acompanhar aqui com vocês agora a reentrada, tá? Eles vão fazer uma reentrada na atmosfera. Agora vocês estão vendo os flaps, tá? Esses, se eu não me engano, os flaps... inferiores. Bora lá, hein? Dia bonito hoje. Dia bonito. Lembrando, galera, esse aqui, ó. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo é uma parte do escudo térmico da Starship para sobreviver ao plasma, tá? Então eles colocaram um pouquinho nos flaps para poder testar também, tá? Mas em uma parte específica da Chip 37, ela é toda revestida com essas placas térmicas, tá? E também abaixo tem uma manta térmica, tá? Como vocês podem ver esse branco aí, tá? Pra proteger mais. Bora lá, vamos acompanhar aqui. Daqui a pouco vai acontecer. Vai começar o plasma. Vamos ver. Mano, pizza com Starship. Tem algo melhor do que isso? Pizza com Starship. Ah, mano, não tem não. Comer uma pizza vendo o lançamento do Starship. Pô, é o combo, cara. É o combo, melhor combo que pode ter. Bora, tá acontecendo algumas coisinhas ali. Vamos lá, provavelmente a despressurização, isso é normal, tá? Bora lá. É tipo uma IA que controla o foguete. Tem um pouco de ar, mas é o controle de bordo, tá? Eles têm um controle de bordo dentro da Starship, tá? Que, se eu não me engano, pode ficar dentro pode ficar no local do cone de nariz, tá? Eu posso estar errado, não sei, a SpaceX não falou muito sobre, tá? Tava esperando por essa missão melhor que nada. É isso aí, cara. Bora lá. Bom, já orientaram para a reentrada. Vamos ver. Vamos ver. Bom, a angulação do Starship nesse exato momento está pronta para fazer a reentrada. Olha, o bom da SpaceX é que eles colocaram isso aqui, ó, e dá para ver aonde que o Starship tá indo, tá? Olha lá. Então ele tá nessa posição aqui, e que é a posição de fazer a reentrada na atmosfera. Então, bora lá, hein? Vamos acompanhar aqui a reentrada do Starship. Vamos ver se a versão V2 vai pousar finalmente no oceano Indico. Ai, ai, cara. Essa V2 é zicada pra caramba, mano. É complicado. Depois de muitas falhas, finalmente vamos ter um pouso bem sucedido na Starship V2. Saveiro. E esse Saveiro aí tá torcendo contra o Starship, cara. Pô, mano, pode ser assim não, mano. Pode ser assim não. Bora lá, vamos acompanhar aqui. Caraca, tá tendo bastante resfriamento. Ó.
Caraca, parece que tá começando, hein? Parece que tá começando o plasma. Vamos ver. Olha lá, tá começando o plasma, hein? Tá começando o plasma. Eita, mano. Tá chegando a hora. Que fico... Tô torcendo contra, porque sempre que eu fico a favor da merda. a favor da merda. Ai, cara. Bora lá. Tá começando a reentrada, parece, hein? Vamos ver. Vamos ver. Bom. Olha lá, esses já é os flaps do cone de nariz. Então, olha lá, ele tá movimentando aí, tendo uma pequena movimentação. Olha lá, os flaps estão se abrindo agora, para poder aumentar a área do arrasto aerodinâmico, tá? Para eles tanto fazer a guiada, para ele controlar, tá? E facilitar a reentrada, tá? E aumentar a superfície de contato com a atmosfera. Olha lá, tá começando ali, hein? Ele tá saindo ou indo pra Marte. Cara, ele tá indo pra Terra, voltando pra Terra de novo. Olha lá, já tá começando a ter formação de plasma ali nos flaps. Tá querendo começar? Vamos ver. Olha lá, galera, aqui, galera, tiraram. Ó, caiu aqui, ó. Caiu dois head shield aqui, hein. Caiu 2 head shield do escudo térmico dos flaps. Mas por enquanto tudo ok, não vai prejudicar absolutamente nada. Vamos lá, hein. Tá começando o plasma. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos torcer pra não explodir, pelo amor de Deus. Tem que torcer agora. É agora. Vai ser a coroação do voo perfeito para a Starship versão V2, hein? Vamos ver, é agora. Você está acompanhando aqui com a gente nesse exato momento, ao vivo e a cores, tá? Bora lá, galera, vocês estão escutando a transmissão, né? Acho que sim. Bora lá, hein? Tá ficando vermelho. Bora lá, ó, isso aqui, galera. Ó, pessoal, isso aqui, ó, já é... Tudo isso aqui é proteção térmica, tá? Olha lá, que protege os flaps do escudo de calor, tá? Provavelmente esse aí é o flap superior, tá? Os flaps próximos do cone de nariz. A câmera tá bugando muito. Não, cara, é assim mesmo. É assim mesmo, porque eles estão usando a Starlink. Então, pô, olha essa imagem, cara, que sensacional. Essa imagem tá incrível. Essa... Eita! Eita, aconteceu alguma coisa ali, hein? Eita, pega, explodiu alguma coisa. Estourou alguma coisa ali na baia, hein? Eita, cara. Ai, meu Deus do céu, tá entrando a Starship. Aconteceu alguma coisa ali, estourou alguma linha. Tá bonita a imagem pelo menos, hein? Ai, caraca. Cara, explodiu muita coisa. Foi destroço pra tudo quanto é lado. Deu um pipoco ali gigante. Ai, cara, não sei se vai pousar não, hein? Vamos ver. A altitude tá mantida. Vamos lá. Torcer pra não ser muita coisa de problema. Ó, tá saindo algumas coisas ali. Provavelmente é os destroços daquele pipoco que a gente viu agora, tá? E se for lixo espacial? Não é lixo espacial. Aconteceu de dentro da baia dos motores, tá? Pressão, não sei. Cara, a gente não sabe até o momento, tá? Só provavelmente depois que a SpaceX tiver alguma informação.
Mas ó, tá entrando, hein? Tá tudo normal, tá saindo alguns vestígios ali, alguns destroçozinhos. O Gregory Emanuel começou a seguir a gente, salve para você. Oh, demorou pra seguir a gente, hein? Bora lá. Ó, tudo... Caraca, olha o estrago que fez aqui, mano. Pessoal, olha o estrago que fez aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo o estrago que fez depois daquele pipoco. É, foi grande, hein? Ah, lá, estamos vendo outro ângulo. Outra câmera. Fez um arregaço na linha ali. Ó, sobrou até pro flap. Sobrou até pro flap aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá saindo um pouquinho aqui, ó. Rapaz do céu. Bora lá. Belas imagens até o momento. Isso é ao vivo, pessoal. É ao vivo. O Saveiro já era não, já era não. Para de falar isso, cara. Que imagem maravilhosa é essa. Ao vivo ainda. Cara, isso só tá acontecendo ao vivo por causa do sinal da Starlink, tá? Se não fosse pelo Starlink, provavelmente a gente não teria imagens decentes como essa, tá? Então a Starship, ela tem comunicação via Starlink, tá? Então, por isso que a gente tá tendo essas imagens maravilhosas. Ao vivo ainda. Mano, tá sendo alguns pedaços ali do escudo. Espero que isso não... Cara, eita! Tá tendo uma fumacinha ali? Tá soltando uma fumacinha ali, hein? É despressurização. É despressurização. Fica tranquilo, galera. Fique tranquilo. Eita, cara! Olha! Mano, tá vibrando muito! Olha isso! Caraca, tá vibrando pra caramba. Ó! Nossa, que legal. Starship está a 25.900 km por hora e 73 km de altitude. Por volta dos 70.000 km de altitude, 69, o escudo de calor vai sofrer pra caramba, tá? Trabalho na Starlink, é isso aí, cara. A partir de agora, o escudo de calor vai sofrer muito. Ó, tá saindo algumas coisas ali. Tá saindo algumas coisas ali no flap, lá na pontinha do flap. Tá derretendo um pouquinho ali. Ó, aqui, ó, já tá dando pra ver, cara. Ó, aqui, ó, tá derretendo, tá? Sinais de que tá derretendo. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, mano. Tá tendo algumas anomalias ali, hein? Vamos esperar pra que sobreviva. Você não acredita? Olha meu... Trabalho na Starlink. Ô, louco, cara. Não é possível isso, não. Mentira. Bom, por enquanto tá tudo conforme esperado. Caraca, se você trabalha na Starlink, você é o bichão mesmo, hein? Você é louco. Bom, caraca, saiu uma quantidade considerável de escudo dos flaps ali, hein? Saiu muito! Caraca. Vamos lá, hein? Por enquanto tá tudo indo conforme esperado, 24.500 km por hora, 69 km de altitude. Tudo conforme esperado. Esse foguete já era lançado, já lançamos fita antiga pra nossa, cara, não escutei nada. Nossa, cara, que arregaço que fez. Olha isso. Mano, mas tá... Que imagem bonita. Tá voando uns pedaços ali. Bastante. 24.000 km por hora, 68 km de altitude. Ó, o Starship do voo passado, ele foi de F por nesse local aí, tá? Por aí.
67 km de altitude. Se eu não me engano, ele sobreviveu até 58, tá? Chip 35. 58 km por hora. Bora lá, tá tudo conforme esperado, hein? Tá dando certo. Ai, ai, ai. 23 mil km por hora, 66 km de altitude. Salve aí para o monte de ponto aí. Caraca, vou até tirar print. Boa, Gabi, viu? Tira print aí, mano. Ó, tá amanhecendo ali, hein? Estamos vendo ali o planeta Terra de dia. Vai passar pela... Ele já tá... Ó, se eu não me engano, ele já tá no Oceano Índico, tá? Ele já tá no Oceano Índico. Agora o esforço vai diminuindo. Bora lá. A velocidade tá perdendo bastante. 22 mil km por hora. 64 km de altitude. Bora lá, agora vai dar bom, hein? Olha isso, que imagem sensacional, cara. Vamos torcer pra dar bom. Agora é o pouso. Calma aí, vai demorar um pouco ainda pro pouso. Mas vamos lá, belas imagens até o momento, cara. Ele vai pousar no Texas, M. Não, vai pousar no Oceano Índico, tá? Perto da Austrália, lá. Por ali. Ah, ó, a força G está em 0,7. 0,7 de força G. Estamos nos momentos finais do plasma. Estamos no momento, passando pelos momentos finais do plasma, hein? Tudo normal por enquanto. Caraca, olha que lindo. Isso é muito bonito, cara. Cara, se isso não é legal, eu não sei o que é legal, tá? Isso aqui é uma coisa inacreditável. Já está andando de lado. Não tá andando de lado, cara. Ele tá indo normal. Ele só tá indo com uma força, um ângulo de ataque mais agressivo, tá? Pra esforçar os sistemas ali do negócio, tá? Se pausar na Austrália, acho que não. Se pausar na Austrália, acho que não passou perto. Não, cara, ele tá bem ali no Oceano Índico. Ele tá perto da Austrália, não. Cara, os flaps são os que sofrem muito, tá? 20 mil km por hora. Ah, não, a gente tá se aproximando do Oceano Índico, tá? A gente ainda não chegou. 61 km por hora. Lá, os flaps ali estão se mexendo. Passou pela barreira dos 20 mil km por hora. Os flaps estão mudando de orientação. Por enquanto, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo certo, tudo nominal. Bora lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos ver um primeiro pouso da Starship V2. Por enquanto tá indo bem. Bora lá, tá tendo ali um monte de faísca. O plasma tá diminuindo. 18 mil km por hora, 60,3 km de altitude. Tá indo bem, cara. Caraca, aquele flap ali foi muito danificado. Obviously don't have a camera that can see the entire heat shield. These give us kind of the best that we can do. But looking at those flaps is really, those are just, super critical for controlling the ship. O aço inoxidável sobreviveu, hein? Vamos lá. Tá parecendo que vai dar merda. Não, vamos torcer pra que não dê, não. Caraca, ó, o flap ficou judiado, cara. Por enquanto é só tensão. Ai, meu Deus. Esse plasma tá chegando no fim. Tá chegando no fim do plasma. Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos ver. Provavelmente, pessoal, se tudo der certo, vai ter boia, tá? Vai ter boia lá. Então, provavelmente a gente vai acompanhar o lançamento, o pouso da Starship na boia, tá? Então, eles já estimaram aonde que a Chip 37, essa chip vai pousar.
Então eles já colocaram, provavelmente já tem uma boia lá só esperando, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. 15.000 km por hora. 53,5 km de altitude. Ali os flaps atuando. Tá funcionando os flaps, hein? O bom disso. Tá funcionando os flaps. Caraca, derreteu muito os flaps ali. Tá bem derretido aquele flap, tá? Esse aqui, ó, galera. Esse flap aqui, ó. Ele tá bem derretido. Aqui, ó, eles falaram que eles estão estressando propositalmente os flaps, tá? Eles estão esforçando o máximo que eles conseguem extrair dos flaps, tá? De esforço. Ó, a força G tá em 2.1, 2.2, 2.3 agora. Vai aumentando a força G, hein? Força G vai aumentando, cara. Bom, já tá de dia. Ó, tá diminuindo agora os esforços aerodinâmicos, os esforços estruturais. Ó, estão passando pelo max kill, que é o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete, tá? Na verdade. Ó, já tá fazendo a manobra ali. Eita, eita, calma, calma. Ai, tá balançando, cara, calma. Ai, 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 deu ruim. Calma. Nossa, cara. Ele tá na vertical. Caraca. Nossa, eu achei que ia dar ruim por um momento, cara. Agora ele tem muito... agora ele tem bastante controle aerodinâmico, tá? Então agora esses flaps ajudam a ter controle de como que é? Controle de orientação, tá? Ó, lembrando, galera, o Starship ele é feito de aço inox, tá? Então essa coloração que vocês estão vendo, ó, essa coloração meio esverdeada, roxa, laranja, isso aí é sinal de que esse aço inoxidável foi bastante aquecido, tá? Ele berrou bastante. Aposto com quem quiser, esse não pousa. Para. Pouso ocorrendo no Oceano Índico, tá? Tá vindo. Quero ver os... Vai dar... Não, vai dar não. O Tiga falou, o que é isso? A gente tá acompanhando o pouso da Ship 37, tá? Que talvez é o futuro veículo que talvez vai levar o ser humano a Marte, tá? Então, bora lá. Agora é a hora que começa o pouso, hein? Agora ele vai fazer um cavalo de pau, cara. Ele vai descer totalmente na horizontal, tá? Pra ter o máximo de área de arrasto aerodinâmico, tá? Pra ele ir desacelerando durante a atmosfera. Então, como vocês podem ver, a velocidade está a 3.400 km por hora. E vai diminuindo bastante por causa da área de contato com a atmosfera da Terra, tá? E 31.000 km por hora. Já passamos pela área do plasma, tá? Ele vai fazer aí depois ele vai fazer uma queda na horizontal, tá? Totalmente na horizontal. Ele vai ficar bem longe, provavelmente cerca de 1 km com 1 km da superfície a nível do mar. 1 km a nível do mar. Ele vai ligar os três motores Raptor a nível do mar. Ele vai fazer um belly flop, um cavalo de pau, para voltar na posição vertical bem rápido, cara. E vai fazer o pouso retropulsionado.
tá? Tá tremendo tudo ali, hein? 1.300 km por hora, cara, tá indo muito devagar, tá? 1.300 km por hora parece é muito rápido, mas pra um veículo desse caindo a 23 km de altitude é bem devagar, tá? Espero que esse pouse. Tem que pousar, cara. Imagina quando ele tiver missão tripulada, vai ser muito legal. Ó, tá tremendo bastante, hein? Caraca, tá tremendo tudo. Tá tremendo tudo. Ele já agora nesse exato momento ele já tá na horizontal, tá? Ele já tá na horizontal, ele já tá deitado. Então, ele tá basicamente assim, ó. Ele tá assim, tá? Olha lá, os flaps estão atuando. E aí, ele vai fazer, tendo assim, ó, ele vai ficar aqui. E aí, ele vai ligar os motores até ele ficar na horizontal. Então, ele vai fazer isso aqui, tá? Então, aí ele vai pousar na água. E aí, vocês vão ver que vai ser muito da hora, tá? Caraca, os flaps tá judiadaço, cara. Belas imagens até o momento. Tá pousando no Oceano Índico. Olha lá, galera, já tá na horizontal, como eu falei. Como eu havia falado, tá na horizontal. Olha os flaps ali, os flaps os flaps inferiores. Saiu caiu bastante proteção térmica, hein? Bora lá, 400 km por hora, 6,5 km de altitude, tá chegando, hein? Quando ele chegar em 1 km, 1 km de altitude, eles vão ligar os 3 motores Raptor a nível do mar para poder fazer o pouso. 5,2. 5 km por hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora do momento mais esperado. O momento que a Starship V2 ainda não concluiu. Bora lá, vai passar pela camada de nuvens. Vamos lá. Os flaps estão atuando pra caramba pra manter o veículo estabilizado. Bora lá. Vamos ver, 2,3 km de altitude, 300 km por hora, passando pela camada de nuvens. Tá dando pra ver o Oceano Índico. Bora lá, trocando de câmera ali nesse exato momento, 1 km por hora. Vai ligar os motores a qualquer momento, 1,1 km de altitude. 0,9, vamos ver, vai ligar os motores. Vai ligar os motores. Cadê? Vai, ligando. Fazendo rotação! Rotação! Vai pousar! Vai pousar! Olha isso, cara! Meu Deus! Olha essa Starship! Que imagem sensacional! Pousou! Pousou! Caraca, cara! Inacreditável! Meu Deus! Olha isso, cara! Isso é inacreditável, cara! Finalmente a gente conseguiu ver! Mano, a Starship ficou laranjaça, cara! Que incrível! Caraca, cara! Parabéns à SpaceX, cara! Isso que é exploração espacial! Que coisa maravilhosa, cara! Que incrível! Isso foi inacreditável! Mais uma conquista para a SpaceX, que até o momento só tava dando errado para a Starship V2. E finalmente a Chip 37 concluiu o que ela deveria fazer. Muito bom, cara. Parabéns à SpaceX. Conseguiu fazer mais um feito histórico. Isso que vocês acabaram de ver, cara, vai estar marcado na história, tá? Vai estar marcado na história. Vai ficar pra sempre marcado. Mano, que incrível, cara. Que incrível. Mas era pra explodir? Cara, ele pousou, Tija. Ele pousou. O que importa é que ele pousou no oceano, tá? A explosão ocorreu depois dele ter pousado, tá? Depois dele ter tocado na água. Isso foi incrível, cara. Foi sensacional. Parabéns pra SpaceX que fez mais esse feito inacreditável, cara.
Mano, que incrível, mano. Que da hora. Isso foi incrível. Agora vamos esperar as imagens, né? Vamos aguardar as imagens. Cara, que pena que a boia ela rotacionou no meio da... No meio do pouso. Ah! Nossa, cara, por um momento eu achei que não ia ativar os motores, mas ativou. Deu certo. Olha isso. Incrível. Isso é inacreditável. Tá? É impressionante, cara. Tem que respeitar a humanidade. Isso aí, cara. Deu certo, toma aí, ô Saveiro, você achou que ia dar ruim, ó. Toma aí, ó, segura essa daí. Hoje apanhou, hein, hoje a Chip 37 apanhou bonito, cara. Hoje foi legal. Hoje foi bonito. This is just a tiny amount of the views. We have so many views that we didn't get to feature on the broadcast, so we're going to be going through that over the next couple of days, and we'll be posting that all there. Ó, a SpaceX falou que provavelmente eles vão recuperar os pedaços, hein? Vamos ver. Mas é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A SpaceX não vai mostrar muita coisa além disso, tá? Já tá anoitecendo ali. E é isso, galera. Valeu aí a todos aí que acompanharam até o final. Valeu aí a todos aí que mandaram contribuições, tá? Valeu aí demais a todos, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Segue a gente pra ter mais lives como essa, tá? E vídeos de Space Flight Simulator e outros aqui, beleza? Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. A SpaceX já encerrou a transmissão deles. O que você acha que vamos ter aquela nave igual do filme Interestelar? Não. Aquilo ali é só ficção científica, tá? Aquilo lá não vai funcionar na prática. Beleza? Mas eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Esse lançamento foi fera, tá? Foi incrível. Espetacular. Bom, então, até. Falou!